A paz do Senhor, os amados, graças a Deus é motivo de alegria podemos estar aqui novamente para poder falar com vocês, né? E dar a segunda aula sobre a Bíblia Sagrada. Porém, nós terminamos a primeira parte da primeira aula e falamos sobre a provas da inspiração divina da Bíblia. Falamos sobre a sua unidade, o cumprimento das profecias, né? Falamos também sobre a sua harmonia com a ciência. Até falamos sobre um texto bíblico em Josué capítulo 10, a partir do versículo 12, quando Josué orou e o sol parou por quase um dia inteiro, a fim de que Israel vencesse uma batalha. Olha que interessante, amados. Por causa, olha só o que eu falei, a harmonia com a ciência e com a Bíblia. Josué orou, e hoje, se formos analisar, o mês de fevereiro tem 28 dias. E a cada 4 anos é 29. Então tem pessoas que nasceram no dia 29 de fevereiro e só completa aniversário a cada 4 anos, né? E você pode ver, então há uma harmonia com a ciência. A ciência não descarta a Bíblia, nem a Bíblia descarta a ciência, amados. E isso é uma prova da inspiração divina da Bíblia. Outro ponto bacana aqui, o poder transformador. Milhares de pessoas foram transformadas pela mensagem das Escrituras. Os maiores criminosos tornam-se cidadãos pacíficos e ordeiros, e as sociedades mais corruptas são elevadas e enobrecidas. Olha que interessante, amado. Olha que interessante. Então, olha como é divina, a inspiração divina, a Bíblia Sagrada. O poder transformador, a harmonia com a ciência, a unidade e o cumprimento das profecias. Pois bem, a sua autoridade. Jesus mesmo declarou que a palavra de Deus é a verdade. Se nós lermos lá em João, no capítulo 17, o versículo 17, diz assim que a palavra é a verdade. Vamos ver aqui, amados. João 17 e 17. Aqui, santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. Então, amados, podemos analisar e vermos aqui que a palavra de Deus é a verdade. Outra coisa. Olha essa autoridade da Bíblia. Jesus declarou que é um erro não conhecer as Escrituras. Nós lemos lá em Mateus, no capítulo 22, o versículo 29, diz assim, errais, o que Jesus disse, errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E nem o poder de Deus. Amado, isso tudo nós vemos o que? A autoridade da Bíblia. E como autoridade podemos ver que é uma inspiração divina. Uma inspiração da parte de Deus. Outra coisa, o testemunho do Espírito Santo. Enfim, a maior prova da inspiração divina da Bíblia é sentida pelo crente em seu interior, quando o Espírito Santo testifica com o seu Espírito. Amado, quem já leu a Bíblia e falou assim, olha que coisa linda, Deus falou comigo no meu coração. Eu li esse texto e vi a resposta de Deus para a minha vida. Aí está, amados, a maior prova que a Bíblia Sagrada ela é inspiração divina. Agora, outro ponto aqui. Por que devemos ler a Bíblia? Primeiro, é o mandamento de Deus. É o mandamento de Deus a Bíblia. Segundo, é o alimento para a alma. Nós, amados,
nós temos que tomar café de manhã, almoçar, tomar um cafezinho, um cafezinho da tarde é muito bom, hein? Com um chazinho, uma bolachinha, água e sal, que maravilha, né, amados? Né? Jantar, se nós temos que nos alimentar para o nosso corpo físico, para ter nutrientes, para não morrer, imagina a nossa alma precisa também, que é o espiritual. Então, é alimento para a alma. Segundo, a sua leitura, porque devemos ler a Bíblia, a sua leitura nos santifica. Lembra que nós lemos? E entra aqui também no texto, em João 17, santifica-os na tua verdade. Então, o que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. Outra coisa, ela nos orienta. Ela nos orienta. Orienta. Nós lemos a Bíblia e ela nos orienta. A Bíblia diz no livro de Salmos, 119, o verso 105, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ela nos orienta. Outra coisa, é a nossa fonte de fé. Para nós termos fé em algo, precisamos do quê? Precisamos ler. Então, por isso que devemos ler a Bíblia. Então, nós lemos a Bíblia e com isso nós enriquecemos o nosso conhecimento e entra a fé, é a fonte de fé. Outra coisa, é a nossa arma. É a nossa arma. A Bíblia diz em Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, que fala sobre a armadura de Deus. E quando entra no versículo 17 de Efésios 6, fala que ela é o capacete da justiça. Olha que interessante, amado. Olha que interessante. Tudo é aqui, a razão, conhecimento. Se nós vermos algo, ficar muito naquilo, pegar muito aquilo e pôr no nosso consciente, irmão, faz um estrago, dependendo do que é. Se for coisa ruim, faz um estrago. Então nós temos que pôr na nossa mente para aprendermos o quê? A palavra de Deus. O ensinamento da palavra de Deus. A palavra do Senhor. E ela, quando nós lemos, nos prepara para explicarmos a razão da nossa fé. Muitos aí fora precisam de uma palavra. E para explicarmos, temos que ler a Bíblia. Ou como... Por que você serve a Deus? Por que você está na igreja? Por que você caminha na igreja? Caminha com Cristo? A razão está aqui, ó. Outra coisa, amado. Por que devemos ler a Bíblia? Por que devemos ler a Bíblia? Já falamos. Mandamento de Deus, alimento para a alma, nos santifica, nos orienta, é a fonte de fé, é a nossa arma e nos prepara para explicarmos a razão da nossa fé. Agora vem aqui. Como devemos ler a Bíblia? Devemos ler a Bíblia como? Primeiro, com respeito e oração. Não é de qualquer maneira que você lê a Bíblia. Com respeito e oração, tá? Antes de lermos a Bíblia, devemos orar pedindo orientação divina, pois o mesmo Espírito que inspirou homens para escrevê-la é quem ilumina os seus leitores para compreender o que está escrito. Tá? Com atitude de submissão, atitude de submissão. Submissão a Deus, a humildade é a atitude certa para lermos as Escrituras Sagradas. Devemos examiná-las cuidadosamente com o propósito de obedecê-la. Então temos que ser submissos a ela, mas temos que fazer o quê? Ler com atitude de submissão. Com confiança. Confiança, tem que ter fé. Para entender, tem que ter fé. Outra coisa, tomando posse das promessas. A Bíblia está sempre atualizada. Quando lemos as suas promessas, devemos tomá-las para nós, crendo que Deus fez pelos seus filhos no passado. E Ele faz ainda hoje. Por que Ele faz ainda hoje? Jesus disse aos Hebreus 13:8:
Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então não mudou, irmão. Não mudou. A mesma forma que Deus operava no passado, opera hoje também. Tá? Tomando posse das bênçãos. Com cuidado e método. Amados, tem que ter cuidado em ler a palavra. Tá? Porque aqui você pode tirar muitas coisas aqui. Por isso temos que estar em oração, respeito. Porque eu posso, um exemplo. Eu vou matar um monte de gente porque Davi matou milhares. Saul matou 10.000 e Davi matou milhares. Então eu posso matar também que não tem problema. Então por isso que tem que ter respeito, oração, submissão e entender. Né? Não, eu vou pegar e vou sacrificar o meu filho porque Abraão foi sacrificar o filho dele lá no monte. Por isso que tem que ter cuidado para entendermos a palavra. Com cuidado e método. Pouco adianta ler a Bíblia de maneira superficial para acalmar a consciência. A Bíblia não deve ser apenas lida, mas estudada com muito cuidado e interesse para descobrirmos as verdades a respeito de Deus. Então tem que ter muito cuidado. Amém, amado? E por último, uma conclusão. Deus tem prazer em revelar os seus filhos quando estes o buscam na sua palavra. É dever de cada cristão crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Vamos ver aqui, 2 Pedro 3:18. Vamos ver? 2 Pedro 3:18. Vou ler aqui, amados. 2 Pedro 3:18. Diz assim, 2 Pedro 3:18. Porque falando coisas muito arrogantes, de vaidades, engodam com as consciências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastados dos que andam em erro. Então deve cada crente crescer no conhecimento da palavra de Deus. Porque, amado, qualquer coisa nós podemos errar. Tá? E como disse Oséias disse lá no livro de Oséias, capítulo 6 e 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, amados, a Bíblia é a resposta para todas as coisas. Nela aprendemos muitas coisas. Então, aprendemos um pouco da palavra de Deus. E agora eu quero fazer com você uma oração. Para que tudo que foi falado na primeira aula, na segunda aula, possa fazer parte da sua vida. Eu estou de pé até hoje, é porque o Senhor me sustentou, me deixou de pé e me levantou. Por causa da palavra. Se não fosse a palavra, eu não estaria de pé hoje. Se não fosse a palavra para iluminar minha alma, minha vida, eu não estaria de pé. Então quero orar com você. Deus maravilhoso, Deus de poder. Eu te peço, Pai, que essa aula que foi ministrada da Bíblia possa, meu Deus, entrar, meu Deus, em cada coração, cada vida, meu Deus, que pegou para ler esta palavra. A palavra que nos sustenta, a palavra que nos orienta. Eu peço, meu Deus amado, que você venha entrar em cada coração, que o Senhor venha entrar em cada coração, Pai, em cada vida. Cada vida venha ser transformada através da Tua palavra, meu Deus. Pai, abençoa, meu Deus, essas pessoas que estudou conosco essa aula da Bíblia, essa parte 1 e a parte 2 que estamos finalizando agora. Abençoa, Pai, guarda cada vida. Eu te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amado, Deus abençoe a vocês. E a próxima aula que nós vamos estar estudando, a segunda aula, é o plano da salvação. Vamos ver o plano da salvação, o plano que Deus nos deu. Então, eu aguardo vocês para a próxima aula. Que Deus abençoe e te guarde. Deus te dê vitória.
muita saúde e fé e esperança para continuarmos a jornada. Deus abençoe, Deus te guarde. Até a próxima aula.